Maio de 1941, enquanto a Europa ardia em chamas e os exércitos de Hitler engoliam nações inteiras, um homem caiu do céu. Ele não era um piloto abatido, nem um espião em fuga. Era o vice de Adolf Hitler. Seu nome era Rudolf Hess. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! E segundo um diário classificado recuperado décadas depois, ele não caiu na Escócia por engano. Ele foi enviado com uma mensagem tão perigosa que precisou ser enterrada por gerações. Fui enviado para parar a guerra. Última anotação atribuída a Rudolf Hess, prisão de Spandau. Ele voltou um homem diferente, silencioso, isolado, e o mundo nunca esteve pronto para o que ele descobriu. Esses fatos são indiscutíveis. Em 10 de maio de 1941, Rudolf Hess voou sozinho da Alemanha em um Messerschmitt Bf-110, sem escolta, sem apoio, sem plano de retorno. Às 22h07, radares britânicos detectaram uma aeronave não identificada. Minutos depois, Hess saltou de paraquedas sobre Eaglesham, Escócia. Caiu em um campo de um fazendeiro, vivo, desarmado e carregando documentos. O governo britânico classificou o incidente imediatamente. O próprio Winston Churchill ordenou custódia direta. Hess nunca foi interrogado publicamente, nunca foi julgado por essa missão, e todos os documentos que ele carregava foram selados. Alguns continuam selados até hoje. Por que o homem mais próximo de Hitler arriscaria tudo para negociar a paz sem aprovação pública de Hitler? A história oficial diz: Hess era mentalmente instável, mas memorandos confidenciais britânicos dizem outra coisa. Eles usam palavras como calculado, contato pré-estabelecido, concessões inaceitáveis. Isso não foi loucura. Foi uma missão. Nossa história muda em 1973. A Guerra Fria estava silenciosa, mas os arquivos, não. Conheça Arthur Callahan. Idade, 41 anos. Profissão, analista sênior de arquivos. Família, casado, 2 filhas. Local, Kew, Londres. Arquivos Nacionais. Em 14 de novembro de 1973, Arthur abriu uma caixa rotulada incorretamente. Dentro, um diário de voo, 3 relatórios de interrogatório e um memorando pessoal lacrado. Carimbo, não liberar, nunca. Arthur escreveria mais tarde. A sala ficou mais fria, como se os documentos soubessem que estavam sendo lidos. Naquela noite, sua vida mudou. Hess disse: a Grã-Bretanha sobreviverá. A Alemanha dominará o leste. Este é o único caminho onde a Europa vive. Interrogador disse: e os judeus? Hess disse: isso não será discutido. Esse silêncio está sublinhado em vermelho. Uma anomalia. Arthur encontrou referências a algo chamado o Acordo do Norte, uma proposta de tratado não oficial. A Grã-Bretanha mantém seu império. A Alemanha controla o leste europeu. A guerra termina em 1941, sem Normandia, sem Hiroshima, sem Guerra Fria, mas com um preço. Um preço horrível demais para ser escrito. O arquivo termina com um aviso. A divulgação ameaça a legitimidade moral do pós-guerra. A história é escrita pelos vencedores, mas às vezes ela é editada pelos sobreviventes. Se a paz era possível em 1941, o que o mundo escolheu no lugar? E quem decidiu que era melhor não sabermos?
Você acredita que Rudolf Hess era louco ou um mensageiro que o mundo se recusou a ouvir? Escócia, 10 de maio de 1941, 23h02. O campo perto de Eaglesham estava estranhamente silencioso, sem sirenes, sem refletores, sem tiros, apenas o vento e o som da seda do paraquedas caindo sobre a grama molhada. Rudolf Hess caiu com força. O tornozelo quebrou, mas ele se levantou, porque, segundo suas anotações de voo, Quando Hess foi capturado pela guarda local, suas primeiras palavras não foram de medo. Foram um pedido: preciso falar com o Duque. Não Churchill, não o rei, o Duque de Hamilton, um aristocrata escocês, piloto condecorado da RAF, um homem com profundos laços com a inteligência britânica, e um homem que Hess nunca havia conhecido oficialmente. Ou pelo menos, é isso que dizem. Os registros oficiais dizem que Hess foi detido imediatamente, mas Arthur Callaghan encontrou algo perturbador, uma lacuna. Das 23h15 até 5h42 da manhã, sem registros de guarda, sem relatórios médicos, sem interrogatórios, 6 horas desaparecidas. No mundo da inteligência, tempo perdido nunca é acidental. A 40 quilômetros dali ficava Dungavel House, uma propriedade privada, cercada por floresta, pertencente à família do Duque de Hamilton. Naquela noite, tráfego militar foi registrado em estradas rurais, caminhões sem identificação, sem faróis, e uma aeronave pousou brevemente em uma pista auxiliar. Isso não era protocolo padrão, era contenção. Um resumo vazado do MI5, nunca autenticado, nunca negado, contém fragmentos de diálogo. Hess disse: a Alemanha não quer destruir a Grã-Bretanha. Duque, não nomeado. Então por que estamos em guerra? Hess disse: porque a história precisa de um vilão. O relatório termina abruptamente. Aqui está a parte que os livros ignoram. Em 1941, a Grã-Bretanha não era unida. Uma facção poderosa da aristocracia temia a expansão soviética, a dominação americana, o colapso do Império Britânico. Para eles, a Alemanha não era o inimigo final, era um instrumento temporário. Hess sabia disso e explorou essa divisão. Winston Churchill foi informado antes do amanhecer. Ele leu a proposta e a rejeitou imediatamente. Não porque fosse impossível, mas porque era inaceitável. Paz com Hitler significava nenhuma vitória moral, nenhum vilão claro, nenhuma justificativa para a guerra total. E talvez o pior, significava admitir que milhões seriam sacrificados por escolha. Depois da Escócia, Hess nunca mais foi o mesmo. Médicos registraram perda de memória, paranoia, longos períodos de silêncio. Mas Arthur encontrou uma nota interna. O sujeito apresenta amnésia seletiva quando questionado sobre a Escócia. Seletiva, não danificada, controlada. Por 46 anos, Rudolf Hess foi mantido na prisão de Spandau, muitas vezes sozinho, vigiado constantemente. Entrevistas negadas, memórias proibidas, verdade silenciada. Até 17 de agosto de 1987. A versão oficial diz suicídio, mas os registros dos guardas mostram quedas de energia, pessoal não programado e um visitante classificado. Esse nome continua censurado.
Hess não veio para vencer a guerra. Ele veio para encerrá-la. E talvez esse tenha sido o maior crime de todos. Porque uma guerra que termina cedo demais revela quem realmente se beneficia dela. Se a paz foi oferecida e recusada, para quem a guerra realmente serviu? A história diz que Hess estava sozinho, mas Arthur Callahan encontrou 9 nomes: fazendeiros, guardas locais, pessoal da RAF, uma enfermeira, todos presentes num raio de 8 quilômetros naquela noite, todos interrogados, todos silenciados. Uma testemunha, Margaret MacLeod, 19 anos em 1941, declarou: disseram para esquecermos o homem que vimos, mas lembro dos olhos dele. Ele não estava com medo. O depoimento termina ali, sem assinatura. Carimbo, declaração retirada. Arthur encontrou referências a um protocolo: não execução, não tortura, neutralização psicológica, usada raramente em silêncio em pessoas que sabiam demais. As notas descrevem isolamento sensorial, negação repetitiva, fragmentação da memória. Em termos modernos, apagamento comportamental. Hess não foi apenas preso, ele foi contido. Um documento aterrorizou Arthur. Avaliação psiquiátrica de 1952. O sujeito demonstra consciência durante o sono, murmura nomes, menciona a casa na floresta. O médico sublinhou uma frase 2 vezes. O sujeito ainda se lembra da proposta. Arthur cruzou mapas. A frase apareceu novamente, não na Escócia, na Alemanha. Um centro de inteligência da Gestapo perto de Munique. Mesma expressão, mesmo código. Casa na floresta, usada para negociações secretas, avaliações psicológicas, testes de lealdade. Hess já conhecia esse lugar. A Escócia não foi seu primeiro salto no escuro. No fundo do arquivo, Arthur encontrou um envelope pessoal, endereçado a ele, sem remetente. Dentro, um único memorando. Se você está lendo isto, o equilíbrio mudou. Anexo, uma transcrição rotulada. Autorização final. Não era assinada por Hitler, nem por Churchill. Tinha 3 selos: alemão, britânico e um não identificado. O documento era curto, assustadoramente curto. A paz foi avaliada, a paz foi rejeitada, o silêncio foi escolhido. Abaixo, o sujeito permanecerá vivo, como prova de que a oferta existiu, mas nunca foi aceita. Hess não era um prisioneiro, era uma evidência viva. 2 semanas depois, Arthur recebeu uma visita, sem uniforme, sem nomes, apenas uma frase. Algumas verdades encerram guerras, outras iniciam novas. Arthur pediu demissão no mesmo mês. Nunca publicou, nunca falou publicamente, mas deixou uma última anotação no índice do arquivo. 3 palavras, escritas a lápis: escolhemos a guerra. O mal é fácil de condenar. A escolha é mais difícil, porque escolher nos obriga a perguntar: como seria a história se a paz fosse inconveniente? Se encerrar a guerra exigisse silêncio, você teria aceitado? 17 de agosto de 1987. Berlim. Rudolf Hess tinha 93 anos, o último prisioneiro sobrevivente da prisão de Spandau. A guerra havia terminado há 42 anos. A Guerra Fria começava a rachar. Muros estavam prestes a cair. E então, Hess morreu. Causa oficial: suicídio por enforcamento. Um homem frágil, sob vigilância constante, em uma prisão feita para impedir qualquer risco. De alguma forma, ficou sozinho tempo suficiente para morrer. O momento era perfeito demais.
O laudo da autópsia era curto demais. Observava hematomas incompatíveis com suicídio, marcas que sugeriam força externa, fotografias internas ausentes. Um patologista britânico escreveu à mão: conclusão definida antes do exame. Essa nota foi removida em cópias posteriores. Após a morte de Hess, algo incomum aconteceu. Os governos não liberaram arquivos, eles estenderam o sigilo. Não por 30 anos, nem 50, 100 anos, até 2041. Explicação oficial: segurança nacional. Mas as anotações de Arthur Callahan sugerem outra coisa. Não proteção contra inimigos, proteção contra reavaliação histórica, porque algumas verdades não envelhecem bem, elas apodrecem. Imagine o mundo se Hess tivesse tido sucesso. Sem dia D, sem Alemanha dividida, sem confronto nuclear, mas também sem acerto de contas, sem julgamentos, sem clareza moral. O mal teria sobrevivido, sem ser derrotado. A história não lembraria vilões, apenas acordos. E talvez esse fosse o verdadeiro perigo. Hess acreditava que estava evitando uma catástrofe. Churchill acreditava que estava preservando a alma da civilização. Talvez ambos estivessem certos. Talvez ambos estivessem errados. Porque a paz pode ser imoral e a guerra pode ser uma escolha. A tragédia não é que a oferta existiu, é que alguém teve autoridade para recusá-la, em nome do mundo inteiro. Arthur Callahan morreu em silêncio em 1999, sem entrevistas, sem memórias publicadas. Mas entre seus pertences havia uma única página, dobrável, amarelada. Dizia: a história não é o que aconteceu, é aquilo que concordamos em lembrar. Rudolf Hess saltou na Escócia acreditando que uma conversa poderia acabar com a guerra. Em vez disso, tornou-se um aviso de que algumas verdades são perigosas demais para sobreviver e que, às vezes, o segredo mais perigoso não é o que fizemos, mas aquilo que quase escolhemos não fazer. Se a história escondeu isso de você, o que mais ainda pode estar enterrado?